Salve, salve, nação, vambora com mais um vídeo falando sobre o nosso Flamengo aí, né? Contratação fechada, né? Primeira contratação dessa janela de meio de ano, meio-campista espanhol que pertence ao Atlético de Madrid, né? O jogador deve desembarcar no Rio de Janeiro nesta quarta-feira para assinar contrato de 3 anos com o Flamengo. Você quer saber quem é? Então acompanhe o vídeo, deixe seu like e aqui nos comentários você deixe seu comentário se esse jogador é bom ou não, né? Na tua opinião, né? Pra mim, um jogador extra classe que aqui no futebol brasileiro vai sobrar, né? Então, quero saber tua opinião. Deixa nos comentários e vambora com mais um vídeo aí. A contratação é uma boa sacada. Uma boa sacada. Parabéns aí, o José Boto. Sugestão do Felipe Luiz, pelo que eu apurei. Foi o técnico que pediu, jogou com o Saúl no Atlético de Madrid, jogador revelado no clube, passou agora pelo Sevilha, passou pelo Chelsea, teve lá no começo também, passagem pelo Raio Vallecano, está tudo lá no SofaScore detalhadinho, toda a carreira dele, a trajetória, valores e tal. Ele tem um contrato até o meio do ano que vem, mas está rescindindo esse contrato, ia para o Trabzonspor da Turquia, não vai mais, alegou questões particulares, foi à rede social, falou muito obrigado, mas não vai dar, e tudo indica vai desembarcar mesmo no Flamengo, a não ser que ele volte atrás de novo, né? É um jogador que já foi da seleção, foi para a Copa do Mundo de 18, não era o titular, mas esteve no grupo, é um atleta versátil e que pode fazer diferentes funções, é um jogador que tem 30 anos, faz 31 em novembro, então ainda tem uma boa idade ainda, né? Não é um veterano de 30 e tantos anos, é um jogador que ainda tem aí lenha para queimar, e uma contratação bem interessante do Flamengo, uma boa visão de mercado, porque pode chegar sem custo de multa rescisória, apenas entre aspas, claro, luva, salário, não é pouco, certamente vai ser um jogador caro, mas acaba sendo muito mais barato assim do que você pagando uma multa para um determinado clube que detém os direitos sobre o atleta. Então, ponto aí para o Flamengo, Zé Boto, departamento de futebol, mas qual o questionamento, por que o português tem sido tão questionado e criticado? Por conta dessa entrevista e outras promessas que são feitas por essa gestão do Flamengo, mesmo antes do Boto chegar ao clube. No ano passado, quando o Luiz Eduardo Batista, o BAP, era candidato à presidência, falava, criticava, já criticava antes até, conversando com jornalistas, sempre foi crítico da maneira que era gerido o futebol do Flamengo nos tempos do Marcos Braz, os dois não são exatamente os melhores amigos, e ele falava, não, vai ser diferente, o sistema mais profissional, com observação e tal, o scout, ok, tudo isso o Flamengo tinha e tem hoje. A promessa de que contratações aconteceriam num ritmo mais organizado e acelerado não aconteceu. E o Flamengo está com muitos problemas. Então você vê, esse jogo contra o Fluminense, o Flamengo não tinha o Alexandro, o Ayrton Lucas, o Eric Pulga, o De La Cruz também ficou de fora, o Flamengo ficou sem o Plata na última hora, o Flamengo não tem o Michael. Então, assim, vários desfalques, vários jogadores que não estavam à disposição. Isso tem sido uma rotina. O Danilo se machucou no jogo, vai ficar fora por um tempo aí, algumas semanas pelo jeito. Então o Flamengo precisa de jogadores. O Flamengo perdeu o Gerson, que foi negociado, né, com o Zenit. Chegou o Jorginho, é verdade, mas é preciso contratar. O Wesley deverá ter sua venda para Roma definida nas próximas horas, tudo indica. Então vai ter que buscar um lateral direito. Então o Flamengo tem que se mexer e está faltando essa agilidade que foi prometida antes. Esse é um problema muito sério, que desgasta a imagem do diretor que está à frente. Então, quando lá atrás ele falou, não, vai começar a janela e tal, mas há tempo para ele recuperar o terreno perdido, buscando jogadores. A informação que eu tenho é que o Flamengo vai continuar tentando o Carrascal. Você pode acessar o vídeo que eu publiquei no domingo, clicando aqui em cima, nesse vídeo, mas no próprio vídeo eu falo, eu acho que vai acabar contratando, apesar desses obstáculos, e isso pode ser resolvido nos próximos dias também, deve ser solucionado nos próximos dias, para o bem ou para o mal, contratando ou não. E deve vir mais um jogador, pelo menos. Tá? O Flamengo busca ainda um atacante. Um atacante. Você vai se lembrar que o Flamengo tentou o Okafor, um ponta que joga pela esquerda, que traz a bola para o meio e tal. Eles querem um jogador que drible espaço curto. Por isso tentou o Mickey Johnston, o escocês barra irlandês do West Bromwich Albion, da segunda divisão inglesa. Acabou não vindo. Então o Flamengo vai tentar ainda um atacante. Não sabemos qual é o jogador. Não acredito que seja o Tati Castellanos, argentino que atua na Lazio, jogador muito caro. E ele jamais um centroavante. Eu acho que o Flamengo vai buscar mesmo um jogador para fazer o lado do campo com essa característica. Eles querem um cara que seja capaz de abrir a defesa adversária quando fechada, com dribles curtos, trabalhando em espaço curto. E evidentemente tem nomes em pauta que a gente ainda não sabe quais são, mas deve buscar mais um jogador. Então é importante entender isso. Quando as críticas são feitas à questão do Boto do mercado, estou falando especificamente do mercado, não de questões outras, tá, gente? É justamente por conta de uma lentidão depois de promessas de agilidade, rapidez e prazos que foram estabelecidos pelo próprio Flamengo.
Não, quando abrir a janela, temos tudo já acertado aqui, mapeado, já estamos negociando, e 62 dias depois, você ainda não tem ninguém anunciado. Talvez agora saia o primeiro anúncio de contratação. Lembrando que tanto o Danilo quanto o Jorginho eram jogadores que o Flamengo já flertava com eles na gestão anterior, em 2024. O Juninho não, foi uma contratação dessa gestão, e eu entendo uma contratação de jogador mais barato, 5 milhões de euros, um jogador que agrega, que ajuda, acho que ele ainda tem que ter mais chance para a gente poder ter uma opinião mais formada sobre esse jogador, né? Entrou bem agora no Fla-Flu, foi dele a jogada junto com o Pedro que originou o escanteio e depois o gol da vitória no Clássico, mas aquela janela foi uma janela pequena, o Flamengo não tinha orçamento para fazer contratações, começo de gestão, o Flamengo tinha colocado muito dinheiro na compra do terreno do estádio, e agora, ao contrário, né, o Flamengo tem a venda do Gerson, o Alcaraz foi vendido, né, o dinheiro das cotas de participação no Mundial de Clubes, deve agora vender o Wesley, olha quanto dinheiro está entrando. Alcaraz, Gerson, Wesley, gente, você vai dar o quanto mais ou menos? Uns 70 milhões de euros aí, mais a premiação, gente, é muito dinheiro que está entrando. Então o Flamengo tem condições de contratar, e nem é preciso gastar toda essa grana. Com parte desse dinheiro é possível fazer bons negócios. O Gerson foi o pagamento à vista, então é 25 milhões no caixa. Então não tem como não o torcedor não questionar, não cobrar da diretoria que se movimente para contratar os jogadores que possam incorporar o elenco e preencher lacunas abertas com lesões, suspensões e atletas negociados. Vejamos aí quem mais o Flamengo deve contratar. O Saul. Boa. Saul Níguez, fechado, acordado, chega quarta-feira, se nada mudar, jogador de 30 anos, que trabalhou com o Felipe Luiz, jogou com o Felipe Luiz, espanhol, pertence ao Atlético de Madrid. Quando eu falo pertence, no último vídeo eu acabei dizendo que o Flamengo vai comprar o jogador, não é comprar, o Flamengo negociou diretamente com o jogador salário, luva e tempo de contrato, que será de 3 anos, é porque ele tem uma rescisão encaminhada com o Atlético de Madrid, o contrato dele iria até o meio de 2026, ele vai rescindir com o Atlético de Madrid, estava a caminho, inclusive, de um clube turco, o Trabzonspor, acho que é assim que se pronuncia, peço desculpa. Nem é um dos principais clubes da Turquia, mas ele estava a caminho de lá, desistiu, não vai mais, e agora está muito próximo de assinar esse contrato de 3 anos com o Flamengo. Repito, se tudo der certo, nada mudar, porque no Flamengo muita coisa está mudando ultimamente, ele se apresenta nessa semana, quarta-feira desembarca, e inicia os trabalhos no Flamengo. Algumas curiosidades aqui sobre o Saul Níguez, que eu peguei lá no Twitter, Fute Mais. Ele tem 8 títulos na carreira, atua como meia central, já jogou de meia esquerda, direita, volante, lateral esquerdo e zagueiro. Fez história no Atlético de Madrid, isso é verdade, jogou lá durante muito tempo. 60 gols e 33 assistências na carreira, 19 jogos pela seleção da Espanha, já chegou a valer 90 milhões de euros. Hoje é, 600 milhões de reais, é isso? Cara, é muito dinheiro. Óbvio, é um jogador, beleza, e eu concordo com isso, com esse discurso. Vencer o Atlético de Madrid está liberando assim porque o jogador está em declínio na carreira. Sim, ele iria até para o futebol turco. Só que é um jogador que no futebol brasileiro tende a render muita bola. E eu perguntei para pessoas no Flamengo como o Felipe Luiz deseja utilizá-lo. Uma espécie de coringa. Jogar no lugar do Gerson. Fazer volante também. Ele faz várias funções, como a gente já disse aqui em outros momentos. Então não tem nenhum... ele chega para ser esse jogador específico, dessa posição específica. Não, não é isso. E aí muita gente falando sobre lesão, que é um jogador que tem muitas lesões. Segundo o site Coluna do Fla, pelo menos eles postaram, diferente do que é dito nas redes, Saul tem números baixíssimos de lesões na carreira. A última, na temporada 2024-2025, deixou o jogador 57 dias fora. Antes dessa, a última vez que o meia ficou sem jogar por conta de problemas físicos foi em 2020, há 5 anos. Pô, gente, não tem lesão, né? Por favor, né? Óbvio, estou confiando no site Coluna do Fla aqui, não fiz essa pesquisa, mas, em cima dessa informação aqui, não tem como criticar a chegada do jogador. Então o Flamengo não paga nada ao Atlético de Madrid, negocia apenas salários e luvas com o jogador e fecha com o atleta por um contrato de 3 anos. Diz aí, torcedor, gostou? Não gostou? Esperava mais da contratação? Quero que vocês... Então, Saul Níguez, meio-campista espanhol, né, canhoto,
que é um baita jogador aí, né? Tanto o Vene como o Mauro César deu alguns detalhes sobre a situação, o Vene Casagrande trouxe detalhes de, principalmente, um jogador que pouco se lesiona, né? Um jogador que foi criado na base do Atlético de Madrid, sendo, acho que é o 7º jogador com mais partidas na história do clube espanhol, e ele estava muito perto de ir para o time da Turquia, mas acabou desistindo e alegando questões pessoais, né? Vale lembrar que o Filipe Luís jogou com esse jogador, né? Na época do Atlético, quando o Filipe era jogador do Atlético, né? Jogaram por 4 temporadas juntos, e agora o Filipe Luís que é o jogador aqui no Flamengo, né? E vale lembrar, assim que o Filipe Luís se aposentou do futebol, o Saúl Ñíguez vem nas suas redes sociais desejando os parabéns para o Filipe Luís, né? E tá dizendo aqui que, amigo Filipe Luís, onde foi seu último jogo na sua carreira profissional? E estou muito orgulhoso de você, de ter compartilhado juntos parte dela. Obrigado por tudo, muita sorte no que vier pela frente. Chega a ser até engraçado, né? Agora vai ser dirigido pelo próprio amigo, né? Que jogou durante 4 anos, né? Então, como eu disse aqui, ele tem mais ou menos aí 10 anos de Atlético, é o 7º jogador com mais partidas na história do clube, está muito perto de rescindir com o Atlético e vir para o Rio de Janeiro assinar com o Flamengo, né? Vale lembrar que ele estava perto de ir para o eu não sei falar isso não, da Turquia, mas desistiu, como eu disse, né? Então, a contratação é realizada pelo clube com a assistência do treinador Filipe Luís, pronto para reencontrar Filipe Luís. Saúl vive a expectativa de chegar ao Brasil, né, já nessa semana. O Flamengo fechará a negociação com o jogador livre de contrato, ou seja, pagar apenas luva e salário para ter o meio-campista. Vale lembrar que tá dizendo aqui essa semana, porém as notícias que eu cheguei a ver em vários portais de notícia falando que ele deve desembarcar no Rio de Janeiro nessa quarta-feira. Sabemos que pode ter contratempo, pode atrasar, mas a expectativa até o momento da gravação desse vídeo é que o jogador desembarca no Rio de Janeiro nessa quarta-feira para até essa semana assinar o contrato com o Flamengo, né? Contrato de 3 anos, né? Então é isso aí. Deixa tua opinião aqui nos comentários. O que tu achou? É um bom jogador? Consegue substituir Gerson ou não? Quero saber tua opinião. É isso aí e tamo junto aí. Se for em questão física, acho que o Gerson dispara, mas é um craque pra mim. Craque aqui no futebol brasileiro, sinceramente, vai sobrar na minha opinião, né? Vale lembrar que sim, ele não vive os seus melhores momentos, né? Mas se ele jogar o que jogou no Atlético, naquele auge dele, pelo menos 50% daquilo, sobra, titular absoluto.